A paz do Senhor. Antes que eu me esqueça, quero desejar aí um feliz Dia das Mamães. Cadê as mamães aqui? Levante a mão. Tá cheio de mãe aqui. É a mãe, tem homem levantando a mão. É mãe. Aleluia. Feliz seu dia. Espero que você tenha aproveitado bastante o dia de hoje, né? Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando as mamães e dando força para ensinar o menino e a menina no caminho, né? Amém? Aqueles que têm filhos pequenos aí, vamos contar com a graça do Senhor. Coisa boa. Aleluia. Que tempo bom, irmãos. Eu já de imediato quero indicar um livro para você ler. Muita gente já leu esse livro aqui na igreja, eu tenho certeza. Como manter a cabeça no lugar neste mundo louco. Quantos sabem que esse mundo está cada vez pior? Está esquisito, não está, gente? Está esquisito. Mas esse autor aqui, Rick Renner, ele traz uma informação bem interessante, com base na palavra, né? Claro. E ele, em mais de capítulos aqui, ele relata que o que está acontecendo hoje não é novidade, né? Aqueles que leem a Bíblia sabem exatamente a respeito dos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Somos a geração que está presenciando muitas coisas acontecendo nesse tempo. Então, ao mesmo tempo, a gente precisa manter a nossa cabeça no lugar, não pirar na batatinha, ok? E, ao mesmo tempo, criar expectativa, porque a qualquer momento a gente pode ser retirado daqui. Quantos se alegram com isso? Fala para o seu irmão assim, se prepare. De repente, ó, o pessoal que está dormindo aí, acorde, né? Porque os sinais estão aí, as evidências estão claras, não precisa vir um profeta. Tem um amigo até que me contou que um profeta chegou, entregou o recado, que não, entregar o recado e está voltando. Eu falei, não, mas isso aí é claro, é óbvio, né? Mas cada vez mais próximo isso. E eu creio que não é tempo da gente ficar brincando. Porque antes desse grande evento, temos propósitos a cumprir aqui. Amém, irmãos? O Senhor nos deu a oportunidade de nos reunirmos aqui. Ele nos deu a oportunidade de fazermos parte desse ministério sério, pela qual a gente tem sido muito edificado e crescendo com isso. Então, ferramentas estão sendo disponibilizadas da parte do Senhor. O ministério pela qual nós fazemos parte também, disponibilizando ferramentas para a gente ganhar mais velocidade e cumprir esse propósito aqui. O que compete eu e você fazermos, vamos fazer sim, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado, para que as vidas que ainda não conhecem essa palavra tenham acesso, né? E eu não quero apenas ver um grupo de pessoas com essa conscientização, mas o nosso desejo é que toda a igreja pegue junto nisso, entenda o propósito pelo qual nós estamos aqui. Amém, irmãos? Então, manter sim a cabeça no lugar, né, e atentos pelos acontecimentos e cumprir esse propósito. Por que não? Não é verdade? E eu vou falar nessa noite, irmãos, que com muito cuidado, porque eu vou pegar uma linha bem tênue, e eu creio que o Espírito Santo vai me ajudar nisso, mas é algo importante que a gente precisa falar e que nos ajuda a exatamente cumprir isso aqui, né? Agir, tomar atitudes, iniciativas alinhado com a palavra. E eu acho que a gente está vivendo um tempo que a gente não pode ficar perdendo tempo de pegar caminhos e às vezes atrasar todo o processo ou deixar de fazer algo porque entendeu errado. E eu louvo a Deus porque nós temos a palavra, nós temos o Espírito, temos a oportunidade de ser ensinado nesse lugar, e como é importante a gente fazer parte disso. Não é verdade? Eu vou falar sobre vendo em cada crise, presta atenção, vendo em cada crise uma oportunidade. Alguém poderia pensar assim, mas o Senhor vai preparar uma crise para jogar em mim? Você vai entender o que a gente vai compartilhar nessa noite. Quem já ouviu, a gente, no meio evangélico, tem muito essa declaração, né?
Talvez você tenha ouvido, nunca declarado isso. Eu já declarei várias vezes, né? As pessoas declararam da seguinte forma: o mundo está em Cristo, não, o mundo está em crise, mas eu estou em... Olha só, o coral aí. A evidência comprova que todo mundo fala isso. Não, o mundo está em crise, mas eu estou em Cristo. Irmãos, e eu creio também dessa forma, né? Só que a gente precisa tomar cuidado que o contexto não é não acreditar que as crises existem. Nós não negamos as circunstâncias. A fé, ela não nega as circunstâncias. O que a fé nos coloca? A fé nos coloca acima da crise, acima das circunstâncias. Porque a crise, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, não estou jogando palavra de maldição, e nem vou dizer, já vou antecipar isso, que Deus vai pegar a crise para preparar, treinar você. Eu estou falando que diante das circunstâncias, Deus ele pode reverter aquele quadro, ele pode, às vezes, em cima da situação que você está vivendo, abrir outras oportunidades. E eu posso testemunhar de coisas que a gente viu, não me lembro se é aqui na igreja, de pessoas que na última crise que nós enfrentamos aqui no planeta, que foi a pandemia, pessoas que enriqueceram, tanto crentes como não crentes. E a pessoa vinha num momento em que não estava em crise, estava passando por uma situação. Quando a crise chegou, ele começou a entrar em processos que ele passou, pastor, eu não via a crise. Claro que a gente viu toda aquela situação, pessoas morrendo, mas a minha história foi diferente. Agora, não pense você que eu não deixei de passar por desafios. Eu tive que me preparar e me reorganizar, me replanejar a minha vida. Então, em cima da minha postura, da minha decisão, eu consegui entrar numa estação que eu fui bem sucedido. Você está comigo, irmãos? Agora, eu estou contando aqui uma situação aqui, mas existem várias situações, crises, que individualmente você pode passar de acordo com a sua realidade. Agora, o que a gente precisa entender é que o seguinte, eu estou em Cristo, glória a Deus e aleluia. Mas eu só preciso ter um entendimento de que as circunstâncias existem. Por que a gente precisa entender isso? Porque se numa situação ou outra, porque as crises a gente sabe muito bem que ela não termina, ela vem, passa uma crise, passamos por uma crise, ou vemos uma crise, daqui a pouco aparecem outras. E o diabo também, dentro desse contexto, tenta também atrapalhar. Então o diabo não dorme. As circunstâncias não param aí, porque a nossa vida é sempre de desafios, circunstâncias, seja direto ou indiretamente, mas a virtude está quando você supera todas elas. Quando você chega do outro lado e fala assim, eu passei, consegui. Agora o problema é quando diante das circunstâncias você parar e mudar o rumo. Esse é o problema. Agora, quando a gente, numa ótica diferente, entende que eu posso ter oportunidade de mudar a circunstância, ou em cima dessa situação, alguma coisa abrir e eu me manter firme naquele propósito, e o Espírito Santo dando as direções, irmãos, com certeza a garantia de chegar lá do outro lado e com sucesso. Amém? Você está comigo, irmãos? Agora, a forma como respondemos a uma crise determinará o que acontecerá lá na frente. A forma como eu lido com as circunstâncias que é o problema. Surgiu uma circunstância, alguma coisa aconteceu, de que forma você reage? Você que é crente, que tem a palavra da fé, você acabou de cantar assim como eu, que o diabo está debaixo do seu pé. E aí nas reações o diabo já não está mais debaixo do pé, já escapuliu. Porque, irmãos, ficar só no campo de cantar debaixo do meu pé, legal. Mas a gente sabe muito bem que o dia mau, ele bate na porta. Não estou aqui trazendo uma palavra de maldição, dizendo, você não, irmãos. Eu só estou ensinando algo que a gente precisa saber lidar com as circunstâncias, porque tem muita gente que quando está tudo legal,
está tudo funcionando, glória a Deus, aleluia, mas acontece alguma coisa, não funciona da forma que você desejava, aí Deus já não é mais Senhor da sua vida, eu já não creio mais, eu não sei o que vai acontecer. Talvez o Senhor tenha se enganado comigo, porque ouvi tanta promessa, propósito da minha vida, e talvez nessa situação que estou atravessando agora não vai acontecer nada. Porque a gente sabe o desconforto que é quando está diante de uma circunstância. E eu posso ter certeza que, irmãos, muita gente aqui que está sentado me ouvindo, esteja passando por uma situação difícil e talvez já tenha saído da sua boca ou pensado em desistir. Mas eu digo para você nessa noite, não desista. A palavra de Deus para você nessa noite é que você aproveite essa oportunidade para você sair e Deus vai te dar estratégia, irmãos. Vai ter coisas que não vai ser com a tua sabedoria, com a tua experiência de vida. Vai ter que ser pela fé. Acreditar no Senhor, que alguma coisa vai acontecer. E como é ruim, né, irmãos, quando a gente vê que as nossas experiências de vida não vai conseguir resolver aquele problema. Aí você está cansado de ouvir uma palavra que você precisa crer. Irmãos, a palavra continua sendo a mesma, você tem que crer. Fazer exatamente aquilo que nós temos ministrado aqui. Em vez de você abrir a sua boca para reclamar, declarar a palavra. Em vez de você começar a declarar achando que vai dar ruim, vai dar ruim, não vai dar certo. Declara a palavra. Mesmo que você não esteja vendo, irmão, seja bem-vindo. Nós vivemos pela fé. É exatamente isso que nós ensinamos. Porque é fé, é certeza, irmãos, a gente não está vendo nada. Porque desde o momento que você souber como faz, como lidar com a situação sair, irmãos, talvez o teu entendimento resolva o problema. Eu estou falando exatamente de coisas que você não vai conseguir resolver, que só o Senhor. E eu sei que em alguns momentos nós somos pegos dizendo exatamente essa frase, só o Senhor mesmo para me tirar dessa situação. Só o Senhor mesmo para me dar entendimento, estratégia para lidar com isso. Não é verdade, irmãos? Agora, a nossa oração é que o Senhor te dê força. E que você começa a se enxergar, saindo disso, saindo bem, fortalecido. Amém, irmãos? Tem um texto aqui que eu gostaria que você abrisse, em Isaías 46. Isaías 46, versículo 9, eu vou ler na versão NVI, tá? Quem quiser acompanhar. O profeta diz assim, ó, lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Aí eu quero destacar aqui o versículo 10. Desde o início, faço conhecido o fim. Deixa eu repetir essa parte aqui, ó. Desde o início faço conhecido o fim. Queridos, só esse trecho aqui, irmãos, já é suficiente para levantar a sua esperança. Porque o Senhor já está vendo lá o fim, irmãos. Desde o início, Ele sabe o resultado, Ele sabe o que vai acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, irmãos, a sensação, ou de repente a forma como lidar com as circunstâncias, parece que pensamos que, eu acho que deu ruim, eu acho que não vai dar certo não. Nada favorece, nada contribui para que essas promessas, essas verdades que eu tenho ouvido, realmente funcione, aconteça na minha vida. E aí está o problema das reações diante dessas situações, onde a pessoa, em vez de permanecer na palavra, declarar na palavra, e crer que o Senhor já está vendo lá o teu fim, porque Ele sabe, o Senhor, o pensamento que tem ao seu respeito. A própria palavra diz isso, pensamento de paz e não de mal. Para realmente acontecer o fim que você deseja. O que você deseja? É isso que o Senhor quer, mas precisa confiar. Pastor, o Senhor não sabe da minha situação.
Eu poderia aqui abrir, irmãos, relatórios, e eu sei que vou ter enxovalhada de relatórios. Irmãos, mas o Senhor conhece o teu fim. Diga para o seu irmão, o Senhor conhece o teu fim. Mas o fim não é que ele vai fazer uma... Não, é você. Porque a forma como você lidar com as circunstâncias, se der ruim, ele também está vendo ruim lá na frente. Não é ele que está fazendo ficar ruim, não, é você. Você está comigo, irmãos? Agora, vale a pena confiar no Senhor? Vale. Irmãos, não temos nada a perder com isso. Se é o que nós escolhemos, se é o que nós confessamos, bem-vindo ao time. Amém, irmãos? Deus, olha só, presta atenção. Deus ele não vai produzir crise para jogar em você, para que você tenha oportunidade, não. Porque o que acontece aqui é diante de uma situação que nós vivemos aqui. Tantas coisas, irmãos, nós vivemos. Consequências, irmãos, que veio lá de trás. Decisões, escolha, terceiros, tantas outras coisas. Agora, ele não vai pegar a crise, a circunstância, para tentar fazer alguma coisa com você. Mas usará as circunstâncias para cumprir o seu propósito. Por que não? A gente vai dar um exemplo aqui. Entenda que Deus ele não tem nada a ver, ele não tem tentação para lançar, ele não pode te dar aquilo que ele não tem. Ele não vai pegar as armas de Satanás e jogar para provar você. Ele não vai embaraçar, bagunçar a sua vida, não, irmãos. Mas diante das circunstâncias, ele pode te dar uma estratégia para você sair. E talvez sair bem e melhor do que antes. Por que não acreditar nisso, meu irmão? Você está comigo? E eu trago à memória aqui 2 personagens na Bíblia, você conhece muito bem. Priscila e Áquila. Se você for lá em Atos capítulo 18, versículo 1 e 2, fala que eles tiveram encontro com o apóstolo Paulo, assim que eles chegaram em Corinto, né? Porque fala exatamente aqui no versículo 1, versículo 2, que eles foram expulsos de Roma. Porque o imperador Cláudio, na época, estava tendo lá um reboliço em Roma, porque havia muitos judeus cristãos que estavam falando a respeito do tal Jesus, do tal Cristo. Então, naquele reboliço todo, o imperador Cláudio resolveu expulsar todos os judeus convertidos, e dos quais entrou Priscila e Áquila. E a Bíblia não traz muitos detalhes do que aconteceu na saída, como ele chegou, mas, irmãos, a gente já pode imaginar alguma coisa. De acordo com a história, e segundo alguns teólogos, fala que o próprio processo foi um processo constrangedor. Imagine eles tendo que largar a sua casa, não tendo tempo nem de despedir dos amigos, chegando num lugar onde talvez a reputação não seja a mesma, porque esses rumores tenham saído por várias cidades e países circunvizinhos a respeito dessa propagação do cristianismo, e ele chegar num lugar e talvez algumas pessoas não quiseram nem se misturar com eles por causa justamente da situação que eles estavam. Agora pense você, irmãos, que o que aconteceu com eles não foi tão confortável assim. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que mesmo eles saindo lá de Roma e chegado em Corinto, pelo próprio texto você vai perceber, quando você lê o versículo 2, que eles já se associaram junto com Paulo. Então entenda, irmãos, talvez você esteja até pensando assim, mas toda a história você percebe que Priscila e Áquila passaram a fazer parte da equipe de Paulo. Agora, será que era a vontade de Deus que Cláudio expulsasse para que esse propósito cumprisse? Não. A gente entendeu aqui que não foi isso, mas diante das circunstâncias, abriu-se uma oportunidade. Por causa de uma circunstância que aconteceu com Priscila e Áquila, novas associações surgiram. Aleluia. E se você abrir lá, não vou ler, mas você pode abrir aí, né? Diz que Áquila, inclusive, tinha a mesma profissão que Paulo, construía tendas, e que
eles começaram a pregar, e pelo que a gente percebe na história, cita algumas coisas lá, eles continuaram com a mesma visão de falar a respeito de Cristo. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Tão simples esse fato. O que eu aprendo é que aquilo que possa acontecer conosco, possa acontecer com você e comigo, isso não pode mudar, irmãos, com relação ao entendimento que eu tenho a respeito de Cristo. A visão que eu tenho em relação à palavra, as promessas que o Senhor já empenhou para a minha vida, irmãos, o que acontecer? Agora, a gente está falando de um caso aqui, onde uma família foi expulsa do seu país. E alguns até dizem que Áquila já veio de uma outra situação também, que ele teve que sair. Bateu em Roma, aconteceu a mesma coisa, mas chegou lá, uma boa associação aconteceu. E junto com Paulo levantou uma das maiores igrejas lá em Corinto. Uma das maiores igrejas. Não seria a maior, mas uma das maiores. Ele permaneceu fiel. Você está comigo, irmãos? Agora, não vou romantizar a própria história desse casal. Mas a gente pode perceber aqui que, com todas as circunstâncias, com tudo que aconteceu, Deus mudou uma situação de crise para uma ótima oportunidade. Você está comigo, irmãos? Eu posso pensar aqui, eu posso citar oportunidades que nós tivemos ao longo da nossa história aqui, como o Verbo da Vida, Retiro dos Motoristas, onde coisas aconteceram e a gente achou até que não dava mais. Eu me lembro, o Igor também lembra dessa história, quando a gente estava em processo de renovação de contrato, e aí a gente tentou negociar. Lembra da história, Igor? Negociando, e aí a gente não conseguia entrar em acordo, e aí a gente apresentou uma última proposta, porque depois dessa não tinha mais outra opção, e aí no final a pessoa não concordou com aquela proposta. E naquele momento o que veio na minha cabeça foi, vamos ter que fechar a igreja. Foi ou não foi? Mas graças a Deus o Igor estava com mais fé do que eu. Eu falei, rapaz, e agora? Vamos mandar todo mundo para a pedra. Não, pastor, vai aparecer onde, rapaz? Não estou vendo nada. Nós pegamos o carro, fomos até o final lá da reta, voltamos, não tinha nada que recebesse a gente. Foi ou não foi? Aí ele, permanecendo naquele propósito, ele viu uma plaquinha aqui. Pastor, tem ali um lugar que está alugando. Eu falei, não, ali não vai alugar não. Eu estava quase matando a fé dele, mas graças a Deus que ele perseverou. Liga aí, pastor, liga aí. Não vou ligar não, liga você. Ele ligou. Meu irmão, dominado pela circunstância. Senhor, pastor, para você ver que você é normal. Mas quando você tem boas associações, meu irmão, por isso que é importante você estar aqui. Por isso a tua chegada aqui, irmão, você chegou aqui todo quebrado. Talvez a tua motivação fosse outra. Nada a ver com o Evangelho, com Cristo. Mas você chegou aqui, diante da crise, da circunstância, você fez boas associações. Você ouviu essa palavra, a tua mentalidade mudou. Você veio cheio de porcaria na cabeça, mas você ouviu uma palavra como essa. Eu falei, rapaz... Esqueceu até do problema. Lembra quando você chegou aqui? Todo ruim. Pensando besteira. Aí você pergunta, e aí aquela situação? Ih, pastor, já acabou, resolveu. Sumiu. Amém, irmão? Você está comigo? Oportunidades. Oportunidades. Irmãos, não precisa agora dizer o final dessa história que eu acabei de dizer, esse testemunho virou testemunho. Nós estamos aqui. Amém, irmãos? Agora foi Deus que fez isso? Não. A gente tem consciência disso. Não foi Deus que chegou lá e botou a coisa na cabeça da irmã lá, que criou o caso, que mandou o diabo para lá, diabo, vai lá, fecha a cabeça dela. Não teve nada disso. Mas quando a gente pensa e sabe exatamente o que tem que ser feito, irmãos, e a gente até pensou assim, eu lembro que na ocasião, a Cátia também participou do processo, outros irmãos também, a gente pensou, a gente não está inventando nada. Porque às vezes, diante da circunstância, a gente
entra nesse clima, né? Porque você faz um apanhado geral da sua vida. Pensa bem que eu não pequei. Eu não chutei despacho na esquina. Eu dei o meu dízimo. Não é isso que você faz? Você faz um relatório, um check-up, para ver se você está bem, porque isso é coisa do crente. Aí check-up, cara, eu estou indo para a igreja, eu estou dando dízimo, eu estou cantando num departamento. Não é isso que você faz? Aí você faz um apanhado geral. Aí quando você vê assim, hoje essa semana eu não briguei com meu marido. Eu estou bem, mas Senhor, por quê? Fechado, fechou tudo. O céu está cinza para mim. Você começa a falar essas coisas. Não é verdade? E talvez a posição não seja essa. Irmãos, é só você confiar, continuar confiando no Senhor. Amém, irmão? Não estou dizendo aqui que coisas, às vezes, são relacionadas a nossas ações. Que pode acontecer isso. Algumas coisas acontecer que está fora por causa de um posicionamento nosso. Mas tem coisa, irmãos, que está além das nossas ações. Não é porque você está errado, não é porque... Não, irmãos, as circunstâncias. Porque, irmão, se eu levasse o caso adiante e chegasse e comunicasse, ó, acabou, vai todo mundo embora. Talvez esse dia aqui não existisse. Entenda que uma posição de loucura, eu estou pegando um caso até fora disso um pouquinho, mas uma situação onde a circunstância, a crise, domina você pode fazer besteira. Agora a gente precisa aprender, assim, adiante dessas coisas, adiante das circunstâncias, você continuar ainda acreditando nas promessas. Porque a gente faz comparações, a gente fala assim, nessa situação e aquilo que eu tenho como promessa, não tem como acontecer. Não tem como funcionar. Porque a gente quer conhecer, saber como Deus vai fazer isso. E a compreensão humana, irmãos, às vezes passa batido. E fica bem desconfortante isso, né? Quando você fala assim, como é que Deus vai fazer isso? Como é que vai funcionar isso? Aí você ouve uma palavra assim, meu irmão, descansa. Diga para o seu irmão, descansa. Ah, mas você quer o espetaculoso, você quer ver um anjo voando, você quer ver alguma coisa, aí no seco assim. Irmãos, fala a verdade. Descansa no Senhor. Aí você fica com a cara de bobão assim, ó. Amém. E aí, falando com você mesmo, Eu pensei que você ia... Não. Descansa. Persevera. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Aleluia. Aí a gente vê aqui Priscila e Áquila, né? A gente vê a história aqui, né? Foram para Corinto, perderam suas casas, deixaram para trás amigos, reputação entre seu povo. Aquela sensação de que o ministério praticamente tinha acabado, mas não acabou. Mas eles perseveraram e tiveram conexões divinas. Você está comigo, irmãos? Amém. Aleluia. Que essa história traga esperança para você. Por que não? Por que não? Eu me lembro de uma passagem, fica lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Projeta aqui para mim, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Olha o que diz a palavra. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, irmãos? Não estou aqui exaltando as crises, as circunstâncias, não. Eu estou acima disso. Porque pensar, irmãos, a respeito do que a palavra diz, é estar acima disso. Perseverar é estar acima disso. Você está comigo, irmãos? Então, Priscila e Áquila encontraram o quê? Segundo a história, né? Provisão, favor do Senhor, encontraram conexões divinas, né? Tudo isso a gente consegue perceber aqui nas epístolas, né? A história deles. Então, ficou claro para a nossa vida aqui que eles entraram numa nova estação. Saíram de um lugar, foram para um outro, sem perspectiva nenhuma. Mas entrou numa boa estação. Porque não precisa detalhar muito não, mas tenham perseverar nisso. Amém, irmãos? Aleluia. Então, o que a gente pode sintetizar naquilo que nós ouvimos até agora? Somos chamados a aprender a transformar esse momento de crise, de circunstâncias, na linha do tempo em Deus, claro, em uma grande oportunidade. Por que não, irmãos? Eu não estou falando, volto a dizer aqui, coisas que você abre a porta, o diabo entra e faça bagunça. Porque diante disso é você voltar para a posição, porque essa situação vai desaparecer por causa de um posicionamento. Mas tem coisas, irmãos, que não tem nada a ver com você. Tem exatamente por nós habitarmos nesse mundo louco. Está ligado exatamente por causa, de repente, de pessoas que estão ligadas a você. Que você não pode se esquecer de quem você é. Tem um texto aqui, irmãos, Isaías capítulo 60, versículo 1 e 2. Se você não quiser abrir, eu vou ler para você aqui, ó. Isaías 60, versículos 1 e 2. Diz assim, ó. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Aconteça o que acontecer, a glória do Senhor está sobre ti. Aconteça o que acontecer perto de você, meu irmão. A glória, o poder de Deus, a graça está sobre você. Não fica olhando para o vento, para a tempestade, não, senão você vai afundar. Mas creia, irmãos, que você tem o poder de Deus sobre a sua vida e a estratégia do Senhor disponibilizado para você. Creia, irmãos. Se veja lá. Se veja do outro lado. Ative o poder de Deus através da palavra. Já está aqui, irmãos. O bolo já está pronto. Amém, irmãos? É fato, irmãos. Estamos vivendo tempos difíceis. E a gente tem visto aí vários crentes aí parados, desanimados, pensando em desistir, ou já desistiram. Vem aqui arrastado pelos anjos aqui, joga aqui dentro. Né? E a gente crê que pelo menos assim vai ter oportunidade de acordar e ser sacudido aí. Olha, você não pode permanecer, continuar da forma que você está. E como é complicado quando a gente está diante de pessoas que já conhecem a palavra, já experimentou o poder de Deus, e o que você tem até mesmo para dizer para essa pessoa: olha só, volta para a posição, você está no lugar errado. Dessa forma não vai funcionar. É melhor você se submeter à palavra e fazer exatamente aquilo que você tem aprendido nesse lugar, do que fora daqui, falando um monte de coisas que só vai colocando você para trás, que só vai paralisar a sua vida. Irmão, o que custa? É melhor você estar no centro da vontade de Deus, permanecendo. A situação está assim, mas eu vou continuar declarando a palavra, eu vou continuar orando, eu vou continuar congregando, servindo ao Senhor. Irmãos, os de repentes do Senhor. Sensação de estar na prisão, mas os de repente do Senhor pode se manifestar, e tudo aquilo que estiver prendendo, travando, vai ser despedaçado, vai cair por terra. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Se você continuar lendo aqui, Isaías 60, lá no versículo 3, do versículo 3 até o versículo 5, diz assim, ó: e os gentios
caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram, e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, as tuas filhas serão criadas do teu lado. Então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tomará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. Promessas, irmãos, isso aqui é uma palavra profética a respeito, irmão, de toda a situação que envolve essa terra, irmãos. E aquilo que o Senhor já liberou, irmão, palavra que vai mudar a sua vida, a sua história. O que você tem hoje, irmãos? Você tem o teu coração e a sua boca. Você tem o coração e a boca. Não deixe que o diabo, irmãos, cale você. Confesse a palavra. Declare a palavra, independente, irmãos, porque é muito fácil, quando está tudo bem, quando você está num ambiente como esse, irmão, debaixo de uma unção, poder de Deus, você começar a declarar coisas. Irmãos, aqui é muito fácil. Eu digo para você que aqui é muito fácil. Mas daqui a pouco, irmão, nós vamos para as nossas casas. Daqui a pouco a gente vai estar lidando com as realidades. E a gente não pode, irmão, deixar de fazer aquilo que nós fazemos aqui quando nos reunimos. A gente precisa fazer as mesmas coisas, irmãos. Porque a gente, às vezes, manda repetir algumas frases aqui. Não é como chavão, mas é treinar você. Para que o que você faz aqui, continue fazendo lá fora, na sua casa. Verdades, irmãos, que nós confessamos aqui, nós pregamos. A gente precisa levar conosco. A palavra está perto de ti, na sua boca, no seu coração. Isto é a palavra da fé que nós pregamos. Ô, meu irmão, estamos juntos. Estamos juntos, meu irmão. E eu sei exatamente o que é estar numa situação de desconforto. Eu sei exatamente o que é, irmãos, estar numa situação onde você não vai poder fazer nada. Mas a única palavra que você tem, essa palavra é vida, é você permanecer. E continuar fazendo as mesmas coisas. Amém, irmãos? Aleluia! Parece que está fugindo do controle, né? Estabilidade social, estabilidade política, financeira. Parece que as coisas estão fugindo do controle. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. O texto diz assim, inclusive é citado aqui nesse livro. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tem versão que fala tempos difíceis. Meu irmão, esteja preparado para as oportunidades que o Senhor vai dar para você mesmo nesse tempo. Aí a gente pode declarar, se o mundo está em crise, eu estou em Cristo. Posso estar vendo, irmãos, o reflexo da pressão lá fora, mas eu estou em Cristo. Deus vai me dar estratégia, alguma coisa vai acontecer. Você começar a se ver, como vai ser isso? Alguém vai olhar para você, vai te chamar de louco, mas, irmãos, você vive pela fé. Você não vive por aquilo que você está vendo ou sentindo, ou relatórios de terceiro. Cuidado, irmãos, ficar dependendo com relatórios de outros para você passar a crer. Não, você tem a palavra, fique com a palavra, declare a palavra, viva a palavra. Aleluia. Deus, ele se move, irmãos, por fé, não é por coitadismo. O justo, irmãos, viverá pela sua própria fé. Irmãos, é o que nós temos. O que nós temos hoje, irmãos? Nós temos a palavra. Não perca a esperança, meu irmão. Essa palavra te trouxe até aqui, essa palavra te transformou. Não é só isso que essa palavra faz na sua vida, faz na nossa vida, não. Tem muito mais. Aleluia. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Amém, irmãos? Pastor, o que vamos fazer em relação a essas coisas? Pastor, o que eu faço? Talvez seja a sua pergunta hoje aí. Está aí sentado, meditando, e que você realmente seja tocado com essa palavra. Mas de repente brota dentro de você, pastor, o que fazer nessa circunstância?
Eu separei aqui um texto, não foi desse livro aqui não, foi até do próprio Rick Renner, que ele recebeu uma instrução do Senhor, uma palavra, né, da parte do Senhor, e ele publicou em um dos livros, eu até coloquei aqui para ler, que o Senhor falou diretamente com ele. Ele diz assim, ó: diga às pessoas para tirarem a palavra crise da boca. Diz o Senhor. Sua boca irá abençoá-la ou derrotá-la. Por isso, se continuarem falando a palavra crise repetidamente, ficarão enredadas e derrotadas pelas palavras de sua própria boca. Elas precisam começar a declarar, 2 pontos. A oportunidade está ao meu redor. Você não está vendo nada, mas eu consigo ver pela fé a oportunidade. Oh, aleluia. Pega isso, meu irmão. Pega isso, minha irmã. Nunca houve uma oportunidade tão grande como esta. Começa a declarar isso, irmãos. Este é o tão esperado momento que venho orando e pelo qual esperei. Eu serei sobrenaturalmente abençoado, suprido e abastecido para esta estação. Está ruim para você, declare, nessa estação eu vou ser abastecido. Nessa estação, irmão, não fique esperando clarear, o céu azul aparecer para você começar a crer. Talvez esteja cinza o céu para você, mas começa a declarar a oportunidade chegando para mim hoje. Portas se abrindo para mim hoje. Eu sendo suprido hoje. Não fica olhando para as coisas, não. Será? Não fica conjecturando, não. Não fica titubeando com pensamentos, não. Olha para a palavra e declare: eu hoje, nessa estação, eu vou ver o milagre acontecer na minha vida, na minha casa, nos meus negócios. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Aí ele continua aqui, ó. Mais uma vez, diga às pessoas para tirarem crise da sua boca e começarem a dizer que esta é a hora da oportunidade para elas. Aleluia! Ah, é a crise. Não, é a crise. É a crise. É a crise. Cri. Alô. Alô. Agora. É hoje, irmãos. Já fizemos coisas aqui na igreja, irmãos, meia crise. Vamos fazer. Não ficar olhando para as coisas não, porque se olhar, irmãos, a gente perde a coragem. Não é verdade, irmãos? Sabe por que você perde a coragem? Porque você está percebendo ali que você mesmo não vai poder fazer nada. É no sobrenatural mesmo. Aleluia. Amém, irmãos? Eu, como pastor, não tenho que olhar as condições financeiras da igreja para a gente avançar nos projetos aqui. Você está comigo, irmãos? Vai acontecer. Como vai ser, pastor? Não sei, mas vai. Oh, aleluia. Aleluia. Tem projetos que você tem no coração, meu irmão. Se você percebe que é a direção de Deus, mas você está com a boca fechada, ou quando abre fala, é a crise. Eu não vou fazer por causa da crise. Eu não vou avançar por causa da crise. Cuidado para você não botar o nome do teu filho de crise. Alô, irmãos. Diga assim, não fale negativo. Oh, aleluia. Diante dessa estação, se veja lá do outro lado. Amém, irmãos? Aleluia. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16, não precisa abrir. Diz assim, ó. Portanto,
Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Eu quero destacar aqui o versículo 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Essa palavra aqui, irmãos, remir, significa, presta atenção aqui, por favor, olha para mim aqui, ó. Nesse texto que nós lemos aqui, vou repetir. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. E há uma instrução aqui, ó, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E o significado aqui dessa palavra remir diz o seguinte: aproveitar a oportunidade ou tirar proveito e beneficiar-se do tempo. Você pegou aí? Você pegou aí? É fato, irmãos. Entenda, não negando as circunstâncias. Porque o próprio texto diz aqui que os dias são maus. Os dias são trabalhosos. Os dias são difíceis. Mas a gente precisa aproveitar, como diz aqui o próprio significado de remir, né? Aproveitar a oportunidade ou tirar proveito e beneficiar-se do tempo. Desse tempo, onde você pode ver se é para você ajustar, você vai ajustar. Se é para você declarar mais a palavra, que você declare mais a palavra. Se é para você permanecer naquilo que você confiou, independente do que está acontecendo ao seu redor. Você acreditar, vai acontecer. Não sei como, mas vai acontecer. Às vezes, irmãos, é até melhor que você nem compartilhe com as pessoas. Não é verdade? Porque tem coisas que você vai falar com alguém e fala, ih, rapaz. Não é verdade? Aí você vai contar assim, não, mas eu estou crendo. Sei não, hein? Não é verdade? Joga um balde de água fria em você com gelo. Não é só água, é gelo junto. Blá, 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 em você. Aí depois a pessoa no final percebe que você ficou meio desanimado. Ah, mas vamos continuar crendo. Matou, aí quer ressuscitar. Tem coisas, irmãos, que é para guardar com você mesmo. Amém, irmãos? Tem coisas que às vezes você tem que, no seu coração, guardar. E talvez para as pessoas próximas a você seja algo impossível. Não vai acontecer, mas você já recebeu uma palavra. Você tem uma convicção de que vai acontecer. Irmãos, não fique conjecturando o tempo. E talvez é uma das dificuldades de muitos crentes, porque quer que aconteça amanhã. A gente vê relatos aqui na Bíblia, né, até a própria história de José do Egito, 13 anos servindo lá, preso lá, e tinha uma palavra empenhada para ele. Aconteceu, foi levantado o governador. E o que nos incomoda é exatamente, a gente quer para hoje, nessa geração que é tudo fast food, vai ali, compra um doce, aperta o botãozinho. E as bênçãos do Senhor quer um botãozinho também. Chegar aqui, o botãozinho, sabe o que é o botãozinho aqui, espiritualmente falando? É a mão na cabeça. Pastor, bota a mão aqui para pum. E às vezes até piora, já viu isso? Já viu a situação assim? Aí você fala, pastor, o senhor botou a mão na minha cabeça, piorou. Às vezes a gente ouve isso, irmão, persevera, irmão, persevera. Alô, porque a gente quer agora, a gente quer hoje. A gente não quer, de jeito nenhum, passar por aquela palavra perseverança. A gente não quer isso não, a gente quer agora. E aí, irmãos, uma posição diferente, sabe o que acontece? Aí desanda tudo. Aí não vai acontecer, meu irmão. Se uma coisa ou outra acontecer, por causa da misericórdia, a gente não tem todos os relatórios aqui, mas eu dei o próprio exemplo aqui da minha vida, né, em relação a algumas atitudes que a gente teve lá atrás, onde uma circunstância chegou. Mas eu poderia muito bem tomar uma decisão, e com certeza ele iria acatar. E talvez você, mergulhado no desespero, numa insegurança, num desconforto, você não consegue nem ouvir a voz aqui dentro.
Eu sei que tem gente aqui na igreja assim, que não consegue ouvir mais nada. Chega aqui na igreja, ouve uma palavra, tem uma palavra saindo daqui para você, você já não ouve mais. Alô. Eu declaro em nome de Jesus, estações mudando hoje. Em nome de Jesus. Crendo na oportunidade. Volto a dizer aqui, Deus não vai pegar a situação, usar para... Não, irmãos. Ele quer onde você estiver ali. Se é num deserto, você está num deserto hoje. Maná chegando ali, bênção chegando, suprimento chegando, água. As roupas lá não envelhecendo, num deserto totalmente incompatível. Não tem como. Quando a gente tem a oportunidade de ouvir pessoas e falar assim, pastor, está acontecendo algo na minha vida, agora como é isso? Eu não tenho condições. O senhor conhece a minha situação? Por que está acontecendo isso, irmãos? É o poder de Deus. Agora, irmãos, o desejo do Senhor é que isso aconteça não com um grupinho de pessoas, mas com você, que é a igreja do Senhor, irmãos. Entenda uma coisa, irmãos, as circunstâncias. Não negue as circunstâncias. As circunstâncias existem porque há uma espécie de folclore no meio dos crentes. Achar que circunstâncias não existem. Existem, irmãos. Podemos passar por circunstâncias, sim. Eu fico muito preocupado quando a gente ouve na internet uns irmãos lá, parece que não tem circunstâncias, parece que o cara vive em Marte. Aí você olha assim e fala, rapaz, o cara, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? O cara parece que está na Lua, em Marte, não está aqui. Aí eu falei, tá, irmãos, vive as circunstâncias. E a gente tem que trazer a igreja para o equilíbrio, não para o extremo, dizendo coisas que, maldição, não, irmãos. A gente trazer tudo para o equilíbrio, porque a própria palavra já nos diz isso. Que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Porque o final de tudo isso é o seguinte, de que forma você lidar com isso? Como você lidar com as circunstâncias? Essa é a questão, essa é a palavra. Como você lidar com as crises quando vir? Qual é a sua posição? Porque vem de um fluxo onde está tudo bem, você persevera no sentido de declarar a palavra e crer nas suas promessas, nas promessas de Deus. Mas quando vem um dia mau, dia D, você para de continuar crendo naquilo que você vinha recebendo lá atrás. Essa é a diferença, irmãos. Você está comigo? Sangue na canela e você de pé. As coisas acontecendo e você declarando a palavra. Aí, de vez em quando, lá o diabo, lá de safadeza, lá de baixaria, tenta jogar sintoma de enfermidade e você continua declarando com a sua boca, eu sou sarado. Estava declarando que é sarado quando não estava sentindo nada. Aí sentiu alguma coisa, não é mais sarado. Não fala, mas irmão, você é sarado. Mas pastor, está doendo aqui. Aqui. Você é sarado. Diga para o seu irmão, você é sarado. Oh, aleluia. É a palavra da fé que nós pregamos, irmãos. Aí você, de repente, tem nem 10 centavos no bolso agora. Você é próspero. Aí tu. Pastor, eu tenho evidência aqui para o senhor ver que eu não sou próspero. Está repreendido. Tem gente que não tem nem mais bolso, mas o bolso é bonito, viu? Ó, bolsa de classe. Pastor, o senhor não tem nada também, né, pastor? Não está no banco, pela fé. Pela fé, né, irmã? Pela fé. Eu declaro, eu sou próspero, irmãos. Aí tem uns crentes bobão, contar com o dinheiro do 13º. Eu sou próspero. Só em dezembro que é próspero. Aí quando chega fevereiro e março... Vamos crer. Misericórdia, irmãos. Amém, irmãos. Seja bem-vindo. É a fé, irmãos, isso é fé. Se você é daqueles que espera sentir para fazer isso, irmãos, não vai acontecer. Amém, irmãos. Aleluia, aleluia, Deus é bom.
em todo tempo. Não vamos ficar sentados, paralisados, preocupados com o que acontecerá nos próximos dias, irmãos. Vamos ficar assim não, irmãos. Vamos continuar fazendo as mesmas coisas. Vamos continuar confessando as mesmas palavras que temos ouvido nesse lugar e lido. Aleluia. Glória a Deus. Eu botei uma nota aqui. Diz assim, ó, o mal que o diabo provocou na vida de Áquila e Priscila, Deus transformou em bem e depois o usou para a sua glória. O diabo, irmãos, aquela confusão lá em Roma, foi Deus não. Porque a gente associa muito, né, pelo resultado lá do outro lado. Ah, mas se não acontecesse aquilo, irmãos, a gente não tem todas as informações. Mas Deus vê lá na frente. Com base na sua fidelidade e no perseverar na palavra, o Senhor já está vendo o resultado lá. E eu creio, irmãos, que na nossa trajetória, o Espírito Santo vai comunicando algo. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Amém, irmãos? Falo isso com experiência também, de coisas às vezes que a gente vem, às vezes vem coisas no coração para você fazer, né? E quando você tem a oportunidade de ouvir direções, o Espírito Santo não faça isso. Aguarde. Pastor, não estou ouvindo nada até agora. Se você não está ouvindo, não invente moda. Permaneça como você está. Amém, irmãos? Até o Senhor falar com você. Amém, irmãos? Veja como oportunidade. Eu não sei como está a sua história hoje, mas creia que nesse tempo, aonde você está, algo vai acontecer. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé?